O Guido pergunta o seguinte: Rafael, investir em ouro, em fundo cambial e dólar seria um mecanismo para se proteger da baixa das ações? Gostaria do seu comentário. Para mim faz sentido, a tendência foi demonstrada por gráficos históricos. Vamos lá. Via de regra, e eu abri uma exceção pontualmente na minha carteira para fazer uma pequena exposição a criptomoedas, né? Depois da leitura desse livro, deixa eu ter certeza que está mostrando aqui para vocês o que o governo fez com o nosso dinheiro. Então eu abri essa sessão para criptomoedas só para me expor. Eu expliquei lá quando eu falei sobre essa aula, não vou me alongar. Tem uma aula bem recente quando eu falei sobre por que eu comecei a investir em criptomoedas. Mas via de regra, eu não gosto de investimentos que não geram valor, ou seja, que eles de alguma maneira não me pagam juros ou rendimentos ou dividendos, proventos de maneira geral. Tá? Porque, por exemplo, quando eu invisto em ações de uma empresa, aquela empresa gera lucro e aquele lucro ele volta para mim, seja em forma de dividendos, seja em forma de recompra de ações, seja em reinvestimento na empresa e valorização do meu patrimônio. Então, isso acontece quando eu invisto em empresas, quando eu invisto em stocks e REITs lá nos Estados Unidos, mesmo em ETF, porque os ETFs investem em outras empresas, em fundos imobiliários que ele investe em imóveis que geram renda para mim, e aquela renda é gerada para o fundo e o fundo me paga isso em formato de rendimentos. Quando eu invisto em títulos do Tesouro Direto, eles têm juros, né? Tesouro Selic é corrigido pela Selic. Os que pagam cupons semestrais, eles já pagam os juros a cada semestre. Os que não pagam cupons, eles vão pagar no vencimento, mas eles vão acumulando os juros. Então, há uma geração de valor. Quando eu invisto em ouro, não tem geração de valor. É diferente, por exemplo, de eu investir numa empresa que é uma mineradora de ouro. Eu poderia investir numa mineradora de ouro. É uma empresa que ela explora ouro, vende ouro e tem lucro. É diferente de investir diretamente em ouro, em fundos cambiais, em ETFs de ouro, porque aquilo não gera valor. Basicamente, eu tenho que comprar algo e esperar que aquilo se valorize. Tá? Então, é um investimento de caráter especulativo em que, para eu colocar algum dinheiro no bolso, eu preciso vender uma parte do meu patrimônio e reduzir o meu patrimônio. Tá? Então, não gosto da ideia, apesar de que existe essa característica de proteção, mas lá na frente eu vou mostrar um gráfico, vou trazer ele daqui a pouquinho, só fechar essa parte do dólar. E fundo cambial, muito menos. Muito menos. Se eu quiser investir em dólar, eu invisto diretamente no mercado americano. Posso até investir em ETF de renda fixa lá, que vai me gerar algum tipo de valor, 1% ao ano, alguma coisa assim. Então, investir em fundo cambial, para mim, faz ainda menos sentido. Eu prefiro investir diretamente em ativos dolarizados, em empresas americanas que vão pagar dividendos em dólar, que eu posso não só ter a proteção em relação ao dólar, mas a diversificação pode, potencialmente, me trazer valorização no meu patrimônio também. Tá? Então, a maneira de eu me expor ao dólar é investindo em empresas americanas, em REITs, em ETFs lá nos Estados Unidos. Sobre o ouro, deixa eu até trazer um gráfico que eu tinha deixado lá no final, que depois eu vou explicar melhor ele. Mas é esse gráfico daqui, ó. Deixa eu só trazer ele aqui, depois eu boto o contexto dele. Mas é o retorno desses tipos de ativos nos últimos 200 anos, tá? Ações nos últimos 200 anos se valorizaram 6,7% acima da inflação, 6,7% ao ano acima da inflação. Bonds, que são títulos de longo prazo, 3,5%. Bills, são títulos de curto prazo, isso obviamente só no mercado americano, 2,7%. O ouro se valorizou menos de 1% ao ano acima da inflação. Basicamente, ela andou de lado até 70, foi quando perdeu o padrão ouro, aí ficou flutuando para cima e para baixo, para cima e para baixo. Mas, historicamente, nesse período, ela tem uma valorização aproximada de menos de 1% ao ano. Tá? E o dólar, obviamente, desvaloriza, né? Porque com o passar do tempo, principalmente também lá depois da Segunda Guerra, onde o pessoal perdeu o padrão ouro, começou a imprimir dinheiro demais, você ter apenas dólar, ou seja, investir no fundo cambial, você só fez perder dinheiro de 1930 para cá, vamos dizer assim. Então, assim, investir em ouro e dólar, que são essas duas últimas linhas aqui, claramente, historicamente, não é uma boa decisão. Apesar do que você observou lá, historicamente, isso não é uma boa decisão, tá? Então, eu prefiro me ater a esse tipo de coisa.